Pois é, mas vamos deixar de conversa, vamos para a nossa apresentação, né? Bora lá. Bom dia, professores. Eu irei defender o trabalho de monografia intitulado Prática de Informação dos Cartunistas, né? Mas claro que isso é impossível. E como vocês já sabem, eu sou estudante do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri, cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, e eu fui orientado pelo professor Dr. Lucas Almeida Serafim. Temos aqui um roteiro básico de apresentação, que tem toda a monografia, né? Introdução, a justificativa, os objetivos de pesquisa, a nossa metodologia, nossa fundamentação teórica. Foi acrescentado também a análise de dados e as considerações finais. Na nossa introdução, contextualizando o tema, aqui está o porquê do estudo com os cartunistas e também de onde surge esse interesse para estudar esse pessoal. Nós constatamos que a pesquisa em informação na biblioteconomia ela possui um interesse muito grande nas práticas de informação, mas num contexto mais formal, né, que ocorre nas bibliotecas, com os estudos de usuário, por exemplo, e ocorrem também em outros ambientes, em outras instituições de informação, em contraste com todas aquelas atividades humanas, em que elas são também consideradas atividades de informação. Então, existe muito estudo no campo formal e pouco estudo no campo informal, na área da biblioteconomia, nesse sentido. E o interesse ele surge justamente, né, com o movimento teórico contemporâneo inovador. Nós citamos o Cox, a Harter, da ciência da informação, o próprio Serafim e os TEBs no campo do lazer, em que esses pesquisadores eles fazem o quê? Eles chamam a atenção para estudos de outras práticas sociais de informação no campo informal. Ou seja, nosso trabalho investiga esse contexto dos cartunistas, especificamente nas práticas de informação, como já falei, quer dizer, em todas aquelas atividades que envolvem a busca de informação, a coleta de informação, o uso de informação, que pode ser tanto no campo formal quanto informal. Essa é a questão, que essas pessoas elas acabam realizando em diferentes momentos de vida, em que está incluído também aquelas atividades mais práticas do dia a dia deles, que envolvem o desenho. Todas aquelas que envolvem o desenho e que envolvem desenhar. Já no âmbito teórico, as pessoas que se identificam cartunistas ou quadrinistas, chargistas, ilustradores, caricaturistas, desenhistas, elas são compreendidas como aquelas que fazem apenas um dos produtos dessa prática diária, ou seja, o cartunista ele faz apenas o cartoon. Agora eu considero isso muito pouco, se a gente for lembrar dos períodos históricos que houveram proibições, houveram censuras, inclusive no Brasil, mas vieram os avanços da linguagem gráfica, o uso de novos termos, o humor ele acabou se aperfeiçoando muito, ganhou também função social, surgiu a imprensa moderna, e com ela houveram vários avanços, né, com relação às impressões em larga escala, e os desenhos de humor eles acabaram ganhando o mundo e, consequentemente, mais adeptos. E segundo a Ana Teresa Fabris, outra pesquisadora que citamos no nosso trabalho, foi nesse período do Renascimento que se delineou um novo perfil do profissional do mundo artístico. No caso, esse artista do Renascimento, ele supera um estágio que era artesanal, que era totalmente voltado para o domínio de uma técnica manual, ou de variadas técnicas manuais, e ele acaba se convertendo num pesquisador. Segundo ela, ele acaba se tornando um organizador de fato de uma nova visualidade que tem na perspectiva o produto mais sofisticado. Aí, professores, essa perspectiva ela tem que ser entendida nas formas de representação das imagens, ou seja, o cartunista ele não é mais aquele que faz apenas o cartoon, não. Ele pode sim fazer outros tipos de desenho de humor, porque agora ele tem mais condições de desenvolver competências para isso. Ele está imerso no mundo de informação, de fato, e ele não depende mais daquelas técnicas de reprodução de imagens demoradas e dificultosas, porque eles se popularizaram e muito, se tornou mais fácil, se tornou mais rápido, se tornou mais prático. E nesse mesmo âmbito acadêmico, a linguagem visual, apesar da sua relevância em descrever a cultura humana, de representar a cultura humana, de entender essa mesma cultura, ela ainda ela tem muito ainda que lutar para se firmar como uma linguagem aceita pelos pesquisadores e ser também mais explorada, inclusive nos estudos de informação
que precisam cada vez mais de meios mais holísticos de análise por conta das suas variadas formas, suas variadas dimensões. Eu acredito muito nisso. Na nossa justificativa, nós temos mais do que uma pesquisa em informação. É isso que nós queremos mostrar, que é mais do que uma pesquisa em informação, em que esse trabalho resulta do fato de que eu faço parte desse grupo não enquanto desenhista. Eu não desenho, mas enquanto leitor, enquanto observador, entusiasta também da cultura visual, das artes e dos desenhos de humor, sim. Por que não, né? Que inclui personagens animados que passam em programas de televisão, nas seções ilustradas dos jornais, que é muito comum, e também nos filmes de animação. Queremos também chamar a atenção dos estudiosos de informação para a dimensão visual, que ela é mediada por imagens, porque é nela que a experiência de informação das pessoas ela é muito forte, ela é muito prática, ela é muito real. E a biblioteconomia ela mostra cada vez mais que as pessoas devem ter uma fonte de informação segura, além dos livros, e para isso a cultura visual é muito rápida, de fácil acesso, com enorme poder informativo. E no nosso caso, eu insisto que se pode aprender sim com imagens, com desenhos animados, porque existe um profissional capacitado por trás de tudo isso, que é o cartunista. Existe também o nosso interesse de contribuir com a ampliação das pesquisas em informação para outras práticas sociais, que são ainda pouco priorizadas pelos estudos de informação, e essa preocupação mesmo, vamos dizer assim, com a inclusão de diferentes grupos sociais na sociedade da informação, por a biblioteconomia, como a gente bem sabe, ela ser uma área de estudo com uma enorme responsabilidade social. Já nos nossos objetivos de pesquisa, nós temos objetivos gerais, objetivo geral, que é apenas um, e 3 objetivos específicos. Como objetivo geral, nós analisamos nesse estudo as práticas de informação dos cartunistas, que é um grupo que vai além do ambiente acadêmico e da biblioteca, a partir da perspectiva do lazer sério. Já no primeiro objetivo específico, nós usamos também essa perspectiva, já que ela vem inclusive sendo usada pela pesquisadora Jenna Hartel, nos estudos da ciência da informação, para descrever todo um contexto de informação do humor gráfico, que está incluído como eles são chamados, quais são os tipos de desenhos de humor que existem, como é que acontece a comunicação entre eles, entre os fãs que eles têm, entre a sociedade, e qual o resultado de tudo isso, né, com base na experiência desse grupo com a informação, deixando claro qual é o lado pessoal, qual o lado profissional e qual o lado da sociedade. No segundo objetivo específico, iniciamos uma fonte de informação especializada para cartunistas, bibliotecários e demais interessados no humor gráfico, que basicamente se apoia no manual básico de classificação de imagens gráficas, e exemplificamos também na prática como fazer isso em uma conta de Instagram, que é um dos ambientes digitais muito usados por eles. O terceiro objetivo específico e último, pretende-se também contribuir com os estudos de abordagens positivas da informação, que são voltados para as coisas maiores da vida. Felicidade, alegria, o próprio aprendizado, a informação e diversão, que chamamos aqui de contextos maiores de vida e que são de fato contextos maiores de informação. Já na nossa metodologia, nós temos a pesquisa bibliográfica e documental, não é? Para que tudo isso acontecesse, nós realizamos essa pesquisa descritiva, que inclui tanto a bibliográfica quanto a documental. Na bibliográfica, que tem toda a pesquisa, foi importante no sentido de conhecer toda a parte histórica, desvendar mais o campo, para aproveitar ao máximo a leitura desses materiais, fazendo citações sempre que necessário. E na pesquisa documental, nós temos a análise das entrevistas do documentário Malditos Cartunistas, que foi criado por 2 cartunistas amadores, que foram eles os primeiros a documentar visualmente esse campo no Brasil. E foi também usado como apoio a diversas lives sobre quadrinhos que aconteceram nesse período, e o meu acervo pessoal de desenhos de humor. Já na nossa análise de dados, queremos destacar o uso da perspectiva do laser sério como uma teoria meio, né, que é apenas uma lente teórica, para categorizar a prática dos cartunistas. E foram nos estudos de lazer que surge essa perspectiva do Stevens, que é um quadro teórico sobre os variados níveis de lazer. Nós temos o lazer casual, o lazer baseado em projetos, que são aqueles realizados
uma única vez ou de tempo em tempo. Temos as atividades sérias que são divididas entre lazer sério e trabalho devotado. No lazer sério são as atividades de amadorismo, de voluntariado e dos hobbyistas também. E no trabalho devotado estão aquelas atividades que são as profissões liberais. Lembrando que essa mesma estrutura teórica nos estudos da Hart, ela vira uma preposição metodológica que busca resolver essa falta de sistematização informal das atividades de informação, que é o nosso caso. Então, para o nosso estudo foi certo usar como apoio, porque o mundo social dos cartunistas ele se torna bem mais claro e ao mesmo tempo se torna possível observá-lo com mais profundidade, porque são demonstradas variações, são demonstradas complexidades que não são percebidas de cara, né, no dia a dia. Na nossa preposição de página no Instagram, nós usamos a página do projeto Malvados Daily, que tem como funcionalidade básica exemplificar na prática, né, o nosso manual de classificação de imagens, que criamos usando o código Kata mais a CDD. E com isso, os cartunistas eles podem criar uma hashtag única no meio digital para categorizar, né, o nome deles, o tipo de desenho de humor que eles têm nos acervos, mais o assunto. Tudo isso de uma única vez. Na nossa fundamentação teórica, começamos a explorar esse mundo de informação dos cartunistas com o Cenário Brasileiro das Profissões pelo Ministério do Trabalho, em que a atividade cartunista ela é reconhecida assim, integra uma classificação brasileira de ocupações. No entanto, em que ela é reconhecida, ela não é regulamentada, né? Significa dizer que não existem direitos trabalhistas, como jornada de trabalho e piso salarial, ou seja, é ainda uma das profissões de livre exercício profissional, eles trabalham por conta própria mesmo. E com isso, nós classificamos os cartunistas nas dimensões de lazer sério e trabalho devotado, e eu vou definir agora o lazer sério e trabalho devotado. Definindo o lazer sério é quando se realiza uma atividade amadora, uma atividade hobbyista ou voluntária, em que ela é totalmente interessante, totalmente satisfatória, em que os participantes eles podem desenvolver seus conhecimentos, experiências, habilidades, e é visto também como uma realização pessoal. E por isso que é muito importante, é sincera, é vista com seriedade. A exemplo, nós temos o relato do LM, que ele deixou de ser quadrinista sério para ser escritor, pela decepção com o público que ele teve de quadrinhos no Brasil, desde a infantilidade dos leitores ao pouco reconhecimento da profissão, que é considerado por muitos apenas um hobby ou simplesmente uma atividade menor. E mesmo criticando a remuneração baixa do mercado editorial, mesmo assim é mais positivo para ele ser escritor. Já definindo o trabalho devotado, ele é muito voltado para aquelas atividades remuneradas no campo formal, né, para as pessoas que buscam uma forma de trabalho autoaprimorado, de modo positivo, em que o senso de realização é muito alto, a atividade central, no nosso caso, que é o desenho, ela é tão intensa que a linha que separa trabalho e lazer ela deixa de existir, acaba sendo a mesma coisa. E é de característica dos trabalhadores devotados sobreviverem do lucro de suas atividades. Temos também, como exemplo, o relato da ACB, que trocou a medicina para ser quadrinista. Ela já possui diversas produções autorais e publicações em meios de informação formais, e é uma pessoa realizada porque tem reconhecimento do seu público leitor. E eu trago ainda também um outro relato que ele exemplifica muito bem os demais participantes desse campo, né? CG, ela é escritora e desenhista autodidata, ela possui uma enorme ligação afetiva com seus quadrinhos porque ela iniciou sua trajetória profissional por diversão, né, como amadora. E ao longo do tempo ela busca se especializar através de cursos, mesmo sendo autodidata, ela se especializa através de cursos e transforma isso num trabalho devotado, né? Claro que ela fala que existem perrengues, existem prazos, mas por ela desenhar desde criança e fazer o que gosta, a linha entre lazer e trabalho é virtualmente apagada, né? Que é o seu motivo natural para insistir nessa atividade. E esse relato ele representa também os demais participantes.
Nós também definimos todo o campo gráfico possíveis, né, os tipos de desenhos de humor, o grupo de participantes, as demais práticas de informação, e elaboramos também um quadro teórico, né, com um resumo do percurso informacional deles, que inclui as necessidades de informação, passando pela busca de informação até o uso de informação, que serão apresentados agora na análise de dados. Já na nossa análise de dados, começamos com a nuvem de termos, né, em que estão as classificações dos profissionais. Eles são conhecidos como artistas gráficos, cartunistas, chargistas, ilustradores. Tem também os desenhistas, os caricaturistas, cada um deles com sua função. Já nas classificações do humor gráfico, nós temos também variações, que são os quadrinhos, as tirinhas, os desenhos, os cartoons, as charges, ilustrações. Temos aqui também as animações em tela e outras palavras com sentido semelhante, né? Mais à frente, nós começamos com as características e diferenças dos desenhos de humor. Nas caricaturas, nós entendemos hoje que eles são desenhos de humor que exageram em algum aspecto físico de uma pessoa e que fazem rir de imediato. Agora, historicamente, eles possuíam também a característica extremamente informativa e por isso que dizem que eles são atemporais, né? Quando associados a um conteúdo fundamentado que criticava a sociedade. E um tipo de derivação é que conhecemos hoje como charge. Nas nossas charges, elas fazem parte também do campo gráfico e se identificam pelo uso da caricatura. E no campo textual, por ser um assunto político que está sempre criticando presidentes e sociedade. Para ela ser feita e entendida, temos que ter como base as notícias do dia a dia, e por isso que ela é temporal, mas ela é muito informativa, por se tratar das notícias do dia a dia. Se tem as notícias do dia a dia como uma base muito forte para construir a charge. Já nos nossos cartoons, que são muito variados, eles possuem uma temática universal, e por isso são atemporais. Eles podem criticar ou fazer rir com base em qualquer assunto mesmo, e geralmente é muito fácil de entendê-los, porque é um assunto universal, é um assunto atemporal, foi feito para isso. Se você quiser falar de qualquer coisa, você faz um cartoon. Se você quiser falar qualquer coisa relacionada à política, você faz um charge, por exemplo. Temos também os nossos quadrinhos. Os quadrinhos eles são as extensões das tirinhas, né, que são desenhos sequenciais que possuem uma narrativa muito forte para contar uma história e por isso estão lado a lado com a linguagem do cinema, né? E ao contrário dos demais desenhos de humor, não é obrigatório o riso de imediato, e dependendo da finalidade está muito próximo da literatura. Nas nossas tirinhas nós temos uma redução dos quadrinhos, elas são consideradas uma redução dos quadrinhos em forma de desenhos sequenciais, em que possuem um texto curto que narra algo sempre com começo, com meio e fim, dependendo se ele é feito com 2, 3 ou mais quadros, né? O padrão que se conhece é uma tirinha com 3 quadros, porque é mais fácil fazer um começo, meio e fim com 3 quadros, mas independente disso, ela pode aparecer em outros formatos. Já nos nossos tipos de participantes, nós dividimos ele em 3 grupos. O primeiro grupo é um grupo jovem que está inserido no mundo digital e que começa no amadorismo com a ajuda de ferramentas de desenhos digitais e justifica-se na facilidade que eles têm de contato com comunidades de pessoas que fazem o mesmo que eles. As atividades elas são mais recreativas, mas quando existe um reconhecimento, um alcance maior de público, é caminho já do trabalho devotado, né? Porque com isso vai ser exigido uma produção constante e, consequentemente, uma remuneração. E nesse início é comum eles romantizarem essa prática, o que diferem dos demais grupos. No nosso segundo grupo, né, estão os profissionais atuantes no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, e são aqueles que possuem uma vasta habilidade técnica e desejam cada vez mais melhorar esses conhecimentos. Eles já conhecem bem o campo, já sabem dos pontos negativos, e por isso eles não romantizam mais a prática, ou seja, eles fazem porque se identificam com a atividade e a usam como uma forma de sobrevivência e realização pessoal, quer dizer, eles já encontraram no que se dedicar.
No nosso terceiro grupo, nós temos os especialistas com vasto material produzido, acervo consolidado, e que não necessariamente eles sobrevivem mais dessa atividade de desenhar, né? Eles possuem muitos colegas de profissão, são reconhecidos pelo público deles, né? Pela gente, inclusive, e exercem a profissão agora de uma forma secundária e explorando, por conta da experiência que eles têm, outras funções nesse campo. E alguns possuem até empresas. Nessa apresentação, nós elaboramos o resumo das histórias de vida dessas pessoas e nesse percurso informacional aparecem dimensões motivacionais, aquisição de conhecimento, que inclui os instrumentos e ambientes usados, e os resultados dessa prática de informação. Por exemplo, um círculo motivacional se começa pela apresentação de elementos visuais, né, com os de materiais de desenho, que é comum com todo mundo. Aí depois parte para uma fase do grafismo, né, de usar a imaginação, de se ter uma coordenação motora. E depois disso, na adolescência, surge o interesse na cultura visual maior, em que a partir disso há um reconhecimento da habilidade de desenho e se romantiza a prática, né, em pensar que ela pode, em que a pessoa que faz isso, ela pode ganhar dinheiro com isso. E aí surgem emoções interessantes, emoções positivas, que podem ser ver a arte como um modo de vida, né, ou complemento de renda, ou até um reconhecimento social muito grande. Passando para o círculo de aquisição de conhecimentos, nós temos o campo formal e informal, que incluem a própria prática de desenhar do dia a dia, inclui amizades, né, que são pessoas que fazem a mesma coisa que você, informações de jornais, que é a informação formal, informações de cursos, que é algo mais prático, ou livros também, e tem o próprio didatismo nas redes sociais de internet. Aqui inclui também os espaços de informação, porque eles são uma forma de aprender com eles, né? Você precisa aprender a usar uma ferramenta de desenho digital, uma ferramenta de desenho físico, que incluem o home office, o próprio home office como ambiente de desenho, as redações de jornais, algo um pouco mais complexo, né? E os estudos de animação, que não são todos que conseguem. Já no círculo pós-práticas, depois de feito esses desenhos de humor, eles podem expor em galerias de arte, em salões de humor, que eles participam de concursos, os próprios acervos pessoais, não é obrigatório divulgar tudo que faz. Mas se quiser, pode nas mídias impressas ou digitais. Né? Nas mídias impressas é comum quando se paga para expor esse desenho. Na digital pode ser numa conta pessoal deles. Né? Pode ter também a confecção de produtos por encomenda ou serviços de encomenda variados. E aqui já inclui muita coisa. Temos também o sentimento pós-prática, em que resumimos como um bem-estar. Nesse bem-estar está um senso de realização enorme, né? Mas pode ter também um cansaço, pode ter um alívio, pode ter alegria, pode ter orgulho do que se faz. E no feedback do público e da sociedade, do lado dos originais, entende-se que eles são produtos culturais, são produtos informativos, eles trazem ânimo, são também um tipo de leitura crítica, bem-humorada, que relata o cotidiano em diferentes assuntos. Os cartunistas eles podem ser considerados como artistas, podem ser considerados como fontes de informação. Eles são divertidos, são engraçados, são geniais. E eles trazem ânimo também nos meios de comunicação de massa. E por fim, nas nossas considerações finais, destacamos os resultados positivos. Primeiro, meu conhecimento prévio à minha inserção no mundo dos cartunistas, ela foi uma condição favorável para a realização desse estudo, já que de fato a informação ela somente pode ser compreendida com profundidade quando se conhece o seu contexto, que de fato isso aconteceu. Outra condição favorável foi o uso inovador da estrutura teórica do lazer sério no campo das artes gráficas, né, nunca antes visto, em que podemos usar denominações já existentes para classificar os cartunistas em amadores quanto em trabalhadores devotados. E nessa perspectiva ficou claro que eles são pessoas devotadas, com talento manifestado nas artes e aprimorado com didatismos ou cursos, e destaca-se o amor de praticar uma arte, um ofício, um passatempo, é usado também como um modo de sobrevivência, um meio de vida, e são esses os motivos que eles têm para persistirem na atividade. Já no uso da metodologia, eu acredito que foi uma postura correta em um período pandêmico em curso,
em que existem barreiras sociais que dificultariam em muito o acesso a campo de forma presencial do pesquisador. Já na nossa fundamentação, ficou claro que o termo cartunista está além da pessoa que faz o cartoon, é uma denominação social a ser usada para descrever os profissionais do campo artístico, né, aqueles responsáveis na produção de qualquer desenho de humor, e são profissionais que sabem coletar e avaliar informação e usá-las a seu favor. O que eles fazem, né, que são os originais, eles possuem uma função social, são usados para fins diversos, rir, se divertir, aprender, é também um tipo de informação secundária, querendo ou não, e é muito usado como um meio maior de representar informação de qualquer tipo para qualquer pessoa. Já no nosso projeto, Marvaldos Daily, ele forneceu ideias iniciais para a compreensão das fontes de informação para cartunistas e também na organização de novos mundos de formação desses profissionais, quer dizer, é uma adaptação em novos meios. Ele sai do físico, vai para o digital, tem aqueles que saem do digital, vai para o físico, e tem aqueles que já nascem no ambiente digital. E sobre as limitações, indicamos a impossibilidade do estudo individualizado para explorar as competências de informação desse público. Outro desafio também foi um estudo de um campo social pouco teorizado, no sentido de categorizar esses profissionais, saber o que eles fazem, traçar um percurso de informação para saber por que eles fazem isso, além do mais um período turbulento e de incertezas, tanto para eles quanto para mim também, enquanto pesquisador. E com isso, eu encerro a apresentação agradecendo a atenção da banca.